começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Sopapo do Padeiro, resgatando a cultura afro-sul brasileira. Com o babalaô e músico Paulo Malê. Para debates e sugestões, entre em contato pelo e-mail ou MSN sopapodopadeiro@terra.com.br. Peço permissão para contar de vez suas orações, seus heróis sagrados. Boa noite, Brasil. Estamos aqui direto da Rádio Toques de Aruanda. Aqui quem fala com vocês é Paulo Malé. Programa Sopapo do Padeiro, diretamente do Morro Santana, em Porto Alegre. Nesse momento, Porto Alegre tem céu claro, 21 graus. E hoje estamos aqui para falar mais um pouquinho do filme O Grande Tambor. E hoje vamos ter uma parte mais interativa. Nós vamos colocar aí durante o programa uns áudios do filme e com depoimentos de algumas pessoas que participaram do filme, que tem muito conhecimento de causa em cima dessa história do tambor. E hoje também temos a participação ainda do Sérgio Valentim dentro dessa linha que a gente quer estabelecer quase como uma linha de tempo, né? Falando do processo todo do ciclo do charque em Pelotas e todas as influências africanas que se sucederam de Pelotas até Porto Alegre, tendo começado em Rio Grande, isso, que a gente já falou algumas vezes, mas eu torno a dizer porque tem muitas vezes pessoal que ainda não ouviu nada e não está ainda conhecendo bem o que a gente está fazendo aqui. Bom, então o programa tem essa ótica de mostrar para o Brasil o que acontece no Rio Grande do Sul e dentro disso mostrar toda a parte africana nossa e nós vamos participar dessa forma assim como uma linha do tempo hoje. Nós vamos pegar lá de trás do charque e vamos trazendo e os depoimentos que vocês vão ouvir estão no filme O Grande Tambor. E esses depoimentos são feitos de pessoas normalmente ligadas a essa história de uma forma ou outra. E essas pessoas têm coisas para falar que a gente aqui muitas vezes não tem a noção do quão grande isso é e o quão importante isso é para a história do Brasil e para a história do Rio Grande do Sul, porque é impossível falar em história do Brasil sem contar a história de Pelotas. Afinal, Pelotas no século XIX economicamente ela foi fortíssima, tanto que tínhamos 2 bancos somente no Brasil, bancos financeiros, que era o Banco do Brasil e o Banco Pelotense. Então, realmente foi uma passagem muito grande e isso foi sustentado economicamente, foi sustentado com mão de obra escrava, né? Mão de obra que foi pesadíssima aqui, a escravidão aqui foi extremamente nociva, toda escravidão mas aqui no sul a gente sabe que tem o advento ainda do frio, né? Então existia um sofrimento maior, os castigos eram mais pesados. Então, vamos começar o programa de hoje falando já do início desse processo de ciclo do charque. E eu vou chamar o Valentim para participar aqui então. Boa noite, Valentim. Boa noite, Paulo. Boa noite aos ouvintes. A gente tem a pretensão de tentar recuperar historicamente essa passagem, que, na verdade, a relação que se estabelece com com o projeto, com a pesquisa, com essa pesquisa, esse documentário, ela
a referência toda que se traz é do tambor de sopapo, que está na charqueada, está no carnaval, né? Está na casa de religião, por ser um instrumento, um tambor para tocar em rituais, e esse instrumento estava nas charqueadas, e ele era tocado depois do trabalho, né? Por isso que uma parte dessa pesquisa se dá a partir dessa temática, em função disso, de que esse tambor estava nesse momento histórico, ele foi testemunha desse processo, e a nossa intenção é, de certa forma, contar a história a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma perspectiva de um referencial africano, né, dos afrodescendentes, que para nós não tenha sido contada, já foi contada por várias pessoas, mas não faz parte ainda do contexto da história oficial, do processo educacional e tal, que é a nossa intenção com esse projeto, de colocar esse conteúdo dessa pesquisa nas escolas, né? Que isso seja material didático para os alunos conhecer esse instrumento, o contexto histórico onde ele se encontrava, né? E essa outra perspectiva que a gente procura construir, que são referências que para nós são importantes, né? E que para nós explicam várias coisas. Por isso a nossa intenção com esse projeto, com esse processo é esse. E nisso a gente tem obtido alguns êxitos, como com o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, que vai fazer uma homenagem para o Mestre Batista na Semana da Consciência Negra. Olha, interessante. Que vai ser exibido o documentário também na Semana da Consciência Negra, com essa homenagem ao Mestre Batista. E também já há uma intenção da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul de distribuir esse material para as escolas, que a gente espera que isso se concretize, né, no próximo ano, porque esse ano não é mais viável, mas a intenção é essa. Então nós estamos com essa perspectiva, né? Então essa recuperação histórica tem essa preocupação também, né, de reconstruir a partir de outros referenciais históricos que a gente acha que são importantes. Sim, Valentim, dentro dessa ideia de refazer, né, ressignificar a cultura de acordo com esse parâmetro aí que a gente tem de uma história contada por uma parte que até então não teve voz, né? Foi intencionalmente deixada à margem, né? Intencionalmente, né? Existiu esse processo que transcende a questão da escravidão e do racismo em si, né? Já se torna parte do sistema social. Hoje já é uma estrutura que se reproduz, né? Porque, de certa forma, tu vê a maioria, o que predomina até então na história oficial, uma história claramente contada por europeus, descendentes de europeus e tal. E isso, de certa forma, repercute na realidade de hoje em dia, né? As pessoas cantam o hino do Rio Grande do Sul, mas não sabem direito de onde veio. O que quer dizer, né? O que quer dizer aquilo, né? Então se canta nos estádios enlouquecidamente, né? Se vai o hino nacional, que eu sou testemunha, que eu vou no jogo do Grêmio, se vai o hino nacional e se canta a plenos pulmões o hino do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Enquanto nos outros estados do Brasil, na qual eu também frequento os estádios, é o contrário, né? As pessoas cantam o hino nacional a plenos pulmões. E muitas vezes nem conhece o hino do seu lugar, né? Mas em alguns lugares já está mudando. São Paulo, por exemplo, está mudando. Tem uma lei que faz com que toque o hino do estado. Tem outros lugares, mas assim, se isso importa ou não importa, né? A questão é que aqui se tem essa relação... Que aqui importa, né? A questão é que aqui importa, né? Absurda, né? É um absurdo. Porque existiu isso mesmo, né? Essa intenção, de certa forma, e essa intenção, ela já é uma deturpação da realidade, porque essa intenção é de uma elite, de uma pequena parte da população que dominava o processo e que se sentiu interessante para eles separar por causa dos impostos e assim por diante, mas o pior não é isso só.
houve uma separação cultural, houve uma intenção, né, dizer, eles e nós, tal, né? Que é um absurdo, né? Uma coisa ridícula. Né? Mas é interessante isso. Mas em que ano começou a história do Shark aqui em Pelotas? Então, na verdade, assim, existe um pesquisador também marginal de Pelotas muito importante para nós, na nossa pesquisa, que é o Monquelá, que é dono de uma livraria em Pelotas e que escreve no jornal em Pelotas, mas seus artigos não são muito bem quistos pela academia, porque ele contesta várias coisas que a história oficial diz, né? Mas, assim, segundo o Monquelá, já existia, já se trabalhava com Shark na região sul, no salgar a carne, muito antes de Pelotas existir, né? Existem registros de 1680 e pouco, 1690, no Uruguai, que já existia isso. Existem outros registros. Agora, nunca, isso ele também diz, não existe registro de uma produção industrial. Uma produção em série. Um sistema de produção, né, da qual eram centenas de estabelecimentos, dezenas, na verdade, eram 39. Dezenas de estabelecimentos que produziam em grande escala, ou seja, existia uma escala de produção, existia uma linha de montagem, né, existia uma estrutura, um pensamento administrativo, digamos assim, existia a gestão da produção. Há uma época que, né, precede, inclusive, a Revolução Industrial, né? 1780, 1700. Na verdade, já se fazia isso mais ou menos no Ceará. Pinto Martins já produzia no Ceará nesse mesmo modelo que ele passou a produzir com Pelotas, né? Então, provavelmente isso seja... Pinto Martins veio para Pelotas em 1768, e ele ele começa a produzir aqui em 1870, né? Ele chega 2 anos, chega em Rio Grande, e não gostou de Rio Grande, porque tem muito vento. E então ele foi para um lugar que ele achava o mais próximo possível, que fosse perto do canal, e que o vento não fosse tão ventoso forte, quanto em Rio Grande. E que não fosse parado também para poder secar a carne. Claro, né? Tem que ter vento, mas não tanto. E aí, então ele foi se instalou nesse lugar em Pelotas, onde já existia um vilarejo, né? Tanto é que ele arrendou a fazenda de não sei se era um padre, eu acho que ele arrendou a fazenda, onde tem aquela igreja Santo Antônio das Charqueadas. Santo Antônio das Charqueadas, né? Então, ele arrendou para começar a produzir ali. Data-se que seja isso, porque o registro que se tem pelo próprio Monquelá é que o aluguel do estabelecimento foi em 1769. Então ele teria começado a produzir em 1779. Isso, 1770 ele chegou, isso aí, por em torno dessa data, ele teria começado a produzir em Pelotas. Que é aquela charqueada que tem na gravura do Debré, né? Que é provavelmente a gravura do Debré seja... Isso, a gravura mas não é do Debré, né? Sim. O Debré nunca foi a Pelotas, né? Uma coisa interessante. Foi alguém a mando dele, né? Do coletivo Debré, né? Sim. Alguém do grupo dele, que trabalhava com ele, ele mandou para Pelotas para reproduzir essa... Então existe um livro, né, de, sei lá, quase 1000 páginas, que tem todas as gravuras dele. Então tem gravuras que em vários lugares do Brasil diferentes, em lugares que ele nunca esteve, né? Sim. Que são dadas para ele, são de Debré e tal. Mas então, esse funcionário do Debré, que esteve em Pelotas, ele retratou, então, provavelmente a charqueada de Pinto Martins, né? Que era a maior, a mais bem organizada, e é onde se pode constatar, que é uma parte interessante que a gente vai passar agora do áudio do filme, que é a parte da qual aparece na gravura dele claramente assim, o feitio do Shark, que há uma organização do processo produtivo, né?
não é assim de qualquer jeito, né? Tipo, pega aquele boi lá, joga aqui que nós vamos matar, né? Não é isso. Existe um sistema de produção claramente identificável, onde tem as funções das pessoas, onde tem quem corta, quem tira o couro, quem salva e assim por diante. Quem eviscera e tudo por aí. Todo esse processo, e aí esse processo é que é interessante, porque ele é muito similar ao processo do 4P. Ao processo de sacrifício no religioso, afro-religioso. Aí eu acho que a gente poderia, de repente, passar esse áudio. Vamos passar. Eu só um adendo aí, um anexo. Eu tive recentemente em Pelotas e eu e a Andréia Terra demos uma vasculhada nessa região que hoje é Charqueada Boa Vista, né? O nome da charqueada onde foi do Pinto Martins. E realmente a gravura, eu vou disponibilizar, pessoal, no blog essa gravura para quem quiser olhar. Vamos disponibilizar até amanhã, tá aí junto com o áudio do programa, a cópia do áudio, para vocês verem a gravura, que interessante o processo produtivo que ali se encontra. E hoje ela é chamada de Charqueada Boa Vista, né? E eu e a Andréia tivemos ali naquela região e fomos até a igreja Santo Antônio das Charqueadas, por dentro da Boa Vista. E realmente a sensação que dá é que é algum ponto ali perto do canal São Gonçalo, esse funcionário aí do Debré, acho que ele subiu em alguma árvore, alguma coisa assim, para ter uma vista, e pintou aquele quadro. Então tá, vamos então soltar um áudio aqui da Andréia, no caso. Da Andréia, falando sobre isso. Exatamente sobre esse momento aí, que é o processo produtivo. Quando se olha a gravura do Debré, onde mostra o espaço saladeiro inteiro, se percebe que logo na instalação um acréscimo de tecnologia enorme ali. Ela é toda feita em departamentos e funciona muito bem, né? Como produção, aquilo ali funciona muito bem. A pergunta toda era, da onde veio essa tecnologia? Como em 1780 os caras conseguiram montar a produção em série, quando não tinha nem a Revolução Industrial ainda para orientar isso. Procurando o que tinha de informação na época, quem pode ter feito aquilo, se chega no óbvio, que é a religião africana, que mata há milhares de anos, que tem uma técnica apurada em milênios, não em séculos, né? E toda uma quantidade de preceitos que sabia tratar cada pedaço. E se a gente olha para uma charqueada, com essa informação fica claro que a charqueada a forma de matar da charqueada vem da religião africana. Voltando a falar então sobre a Andréia, ela que falou desse processo aí de produção em série dentro da charqueada, que hoje é chamada Charqueada Boa Vista. É importante frisar isso que o Valentim comentou antes, que isso é pré-revolução industrial, né? E o ferramental, Valentim, de onde é que vinha? Ferramental, no caso... As ferramentas para essa produção, o que a gente tem como informação? Assim, evidente, a maior parte das ferramentas, primitivamente, se usava só o facão, né? Mas assim, depois, quando foi se aperfeiçoando um pouco o processo, aí começaram a se desenvolver alguns tipos de guindastes primitivos, assim, que se levantavam os animais e tal. Mas assim, basicamente, o que se tinha de ferramenta para o trabalho eram ferramentas simples, né? Faca e tal. Agora, acho que as ferramentas que tu te refere, que essas que vieram da Europa, são as que escravizaram, que mantinham os escravos presos, né? Sim. Aí, grande parte delas vieram, e ali em Pelotas tem muitos, ainda restam algumas charqueadas que, de certa forma, conseguiram manter, assim, né?
A Charqueada São João, por exemplo, tem vários exemplares lá que eles conseguiram manter nesse período. Mas, assim, a grande parte, a maior parte, na verdade, do patrimônio cultural que estavam naqueles objetos e naqueles lugares foi destruído, né? Porque das 39 charqueadas que existiam, hoje existem 4, 5, né, eu acho, no máximo. Sim, inteiras, a maior parte delas virou, uma virou um grande condomínio lá, né, que é a charqueada do Domingos Almeida, que é aquela que é na Marina, Parque Marina, uma coisa assim, que virou um grande condomínio. A própria Charqueada São João quase virou um grande condomínio, né, conseguiram segurar, mas a especulação imobiliária quase transformou aquele lugar, que é um sítio arqueológico, na verdade, num condomínio. Provavelmente do Domingos de Almeida também seja um sítio arqueológico, assim como outros sítios arqueológicos devem estar ali naquele condomínio, né, da qual as pessoas estão morando em cima e destruíram o patrimônio. O que é um absurdo, né? Simplesmente. Quer dizer, está enterrado ali muito da história e o pessoal fazendo condomínio em cima. E aí, então, conseguiram, de certa forma, segurar esse processo de especulação imobiliária e tal. Em algumas, as famílias que tiveram mais condição, que não precisaram vender, não se renderam a isso, conseguiram manter, de certa forma, algumas charqueadas ali, mas a grande parte, por exemplo, referências da escravidão, muito poucas, né? A única que guarda ainda algumas referências é a São João, né? São João, né? Que guarda algumas coisas, poucas, né? Pouquíssimas. E as outras charqueadas quase não tem. Ali do lado da Secretaria de Educação em Pelotas, que é um prédio que foi restaurado, ali tem uma senzala que era embaixo, subterrânea, que foi restaurada. Então ali tem um lugar que isso foi restaurado pelo IFAM, né, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que conseguiu restaurar numa casa ali no centro, que era uma casa de um grande charqueador, e a senzala estava no porão embaixo, né. Então isso eles conseguiram restaurar ali, é uma das poucas referências que se tem lá. O resto foi tudo destruído, assim como as outras referências também foram destruídas, porque é aquela história. Foi um período de extremamente horrível, né, da história da humanidade, a época da escravidão, né. Então ali em Pelotas é uma coisa meio uma cidade pesada, assim, até por causa disso, eu acho, né, porque ali se teve muito, né, sofrimento desses escravizados que foram trazidos, né, contra sua vontade para trabalhar. E aí aqui essas referências desse período ruim, difícil da história, estão sendo apagadas, assim como outras referências da Revolução Farroupilha. Aí isso explica, inclusive, esse gauchismo, né, que é, de certa forma, para disfarçar a verdade que é horrível. Que é horrível. Que é terrível, que é vergonhosa, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, né? Que diz o hino, né? Então, é melhor né, para eles, no caso, né? Contar só uma parte da história. E assim foram ficando. A história da charqueada, a história do tambor de supapo, a maior parte das referências, até em Pelotas, até terreiro, né? As pessoas iam presas e não podiam tocar, e várias outras coisas que se tem nas referências históricas de proibição de tu exercer democraticamente os seus direitos, que estávamos, na verdade, vivendo a república, né? Mas não era, na verdade, era a república da elite, né? Que conta a história, que apaga, que faz o que quiser, né? Inclusive, como era o nome daquele rapaz, o feio, que faz o blog, aquele Gauche, né? Diário Gauche. Cristóvão Feio, né? Ele comenta eu até vou ver se eu acho aqui, isso, porque ele comenta no blog dele, que há uma união aí de uma parte da história já republicana do Brasil, ali na proclamação da República, onde também existiu uma tomada de forças aqui. Então há uma mistura, inclusive,
de informações que não são da Revolução Farroupilha, que são, na verdade, acreditadas a essa outra passagem histórica. E ele coloca isso como uma novela. Mas eu vou ver se eu acho até para reproduzir esse texto, colocar pra gente aí, porque é importante isso, é uma crônica muito boa do Cristóvão. E aí, então, em função disso, as charqueadas, elas têm esse papel importante dentro do contexto histórico do Brasil e do sul do Brasil aqui, né? E esse instrumento, o tambor de sopapo, ele está na charqueada, né? Ele era tocado, e aí a gente faz alusão agora à aquarela do Vendroff, né? Foi um holandês que esteve realmente em Pelotas, e ele pintou, 1851, a pintura dele, uma festa chamada Festa dos Negros, né? A Dança dos Negros, do qual tá lá 2 tambores de sopapo sendo tocados, né? Numa festa tipicamente, né? É aquele quadro onde ele está sentado em cima do sopapo, né? Isso, que era um sopapo como o sopapo antigo. Ele era feito de tronco de árvore, né? Então se ocava o tronco, então os troncos eram grandes, então ele era um tambor muito grande, pesado, e para se tocar ele se sentava em cima dele. E ele era feito geralmente com couro de cavalo, né? E que dá para ele uma característica muito peculiar, porque o couro de cavalo produz uma quantidade enorme de sons que o couro de boi não produz. E que o couro de cabrito também não produz, né? O couro de cabrito, que também pode ser feito tambor de sopapo de couro de cabrito, que vai ter um sopapo de couro de cabrito, que vai produzir um som grave, porém não na frequência que o couro de cavalo chega. Que o sopapo com o couro de cavalo tradicional e que para nós faz toda a diferença dentro desse processo de resgate cultural, identitário, que também pretende resgatar esse som, né? A característica desse som que é ancestral, né? Esse grave absurdo que esse instrumento tem, que o que o fez ser usado, né? O fez as pessoas, a época do começo do carnaval, se precisava de um tambor grave, se utilizou o sopapo no carnaval. Isso já é uma comprovação de que ele era uma referência cultural àquela época nesse lugar ali do sul, do extremo sul, que é Pelotas e Rio Grande, que é onde se tem as referências de onde ele era utilizado. Isso demonstra que eles precisavam de um som grave, e o sopapo era para eles a referência de som grave, que era tocado no terreiro, e que foi trazido então foi profanizado. Foi pro carnaval. Que é isso que é para nós importante dentro desse processo histórico, que demonstra que esse tambor originalmente ele tem raízes aqui, né? Tem as suas referências históricas aqui, e que a gente encontra similares, porém não em outro igual a esse a gente não encontrou ainda. Existem tambores similares, como o sirimbó do Pará, né? Que é o tambor grande, aquele de tronco de árvore que se toca o carimbó. Esse tambor ele é muito parecido com o sopapo, porém ele não é cônico, ele é cilíndrico totalmente, ele é de tronco de árvore e faz um som extremamente grave, muito parecido com o do sopapo. E também tem no Maranhão, né? Que também tem os tambores de mina do Maranhão, que são de tronco de árvore. Tem alguns que são graves, mas a maior parte deles são mais agudos, que são tambores menores, feitos de tronco de árvore, porém menores, né? De árvores menores com um diâmetro menor. Certo, tipo os djembe, assim, né? Tipo uns djembe, porém um pouco menor, mais rústico, inclusive, sim, né? Claro. O djembe já é um instrumento mais... Já está até industrializado. Já é um instrumento mais complexo de se fazer, né? Mas é como se fosse, né? Um djembe. Então tem referências, né, muito similares em outros lugares. Tem referências no Uruguai, onde esse tambor também, segundo o próprio Monquelá, esse historiador pelotense, de que existia uma referência de um tambor grande feito de barril, com couro, chamado sopipa, no Uruguai, né? Então é cientificamente, inclusive, aceito a indução como um método científico. Sim. Nós podemos claramente, na antropologia,
induzir que esse tambor, com essas características, com este nome, pode ser parente, primo, irmão do supapo. Porque havia um fluxo cultural de escravos, não cultural e econômico, de escravos entre Pelotas e Montevidéu. Até que, em 1842, vai se abolir a escravatura no Uruguai, e aí Gonçalves Chaves, filho de Gonçalves Chaves, ele se vê obrigado a trazer de volta todos os escravos, fugiu durante a noite, né? Então ele ficou sabendo que iam declarar no outro dia, no jornal, que a abolição da escravatura, então ele durante a noite pegou seus escravos e rumo a Pelotas. Sim, porque dali poderia ter escravo. Ainda podia e pôde até 1884, né? 84. Pelotas foi 5 anos antes. Que legal, né? E esse fluxo cultural, esse fluxo ele não era só de escravos, evidentemente. Obviamente. Da mesma forma que o supapo veio, ele pode ter ido para o Uruguai, né? Então, e assim como outras coisas, né? A gente está falando só do supapo. Mas a gente pode falar de outras referências. Claro. Por exemplo, no Uruguai, a Umbanda é conhecida como religião afro-brasileira. Exatamente. Né? Eles têm para nós essa referência, nem nós temos. Não. Identitariamente falando, né? De uma forma geral, assim, evidentemente, são muito poucos os praticantes da religião que se entendem dessa forma, né? Sabe que a Umbanda é brasileira, porém, não se identificam desta forma que os uruguaios nos identificam. E os argentinos idem, e os paraguaios, e a Bolívia. Existe Umbanda em toda a América Latina, né? Não, e é interessante isso, porque agora falaste, eu me lembrei de um outro fato aí. Tinha uns supapos em Rio Grande em forma de barril, né? Sim. Em forma de barril. E a gente vê no candombe uruguaio tambores em forma de barril também. Sim, que claro. É o piano, né? E tem o repique, tem o tico, que são para complementar, né? A cuerda. Mas é interessante que são as da mesma forma. Do professor Mário Maia, as minhas. De que era muito comum se utilizar barris naquela época, né? Porque a circulação da maioria dos bens, dos produtos se dava por barris, né? Então, evidentemente que foi utilizado algum barril para... Sim, algum dia um barril estava ali solto e alguém botou um couro nele e foi tocando. O que mais tinha era couro tocando, né? Tinham 39 charqueados matando 600 animais cada uma por dia. Que não faltava ali era couro, né? Sangue e dejeto de bicho, né? De boi, né? Então, e aí a gente entra na questão do tambor, porque quando se tocava o tambor depois do trabalho, também se tocava com uma forma não só de descansar, mas também se fazia o ritual ali, entendeu? Meio disfarçado, pro charqueador, não, pro capataz não ver e tal, mas aquilo ali não era simplesmente uma manifestação artística, musical, alegre, de lazer, né? Como me parece, como que parece na aquarela na gravura, ou nesse desenho desse holandês, né? Como ele coloca, ele expressa aquilo como uma festa naquela imagem. Mas eu não vejo ali uma festa, né? Sim. É um ritual religioso, claro. Que não pode parecer aqui, né? Com certeza. Essa é a grande... Com certeza, mas é interessante que o Dreis fala disso, né, no texto dele, o Nicolau Dreis, que é um inglês que até morou em Pelotas, né, que ele fala que se tocava o tambor logo após todo a matança dos animais e depois de coreá-los, né, então, que começava meia-noite, terminava meio-dia, aquela história que a gente já tá cansado de saber aí, né? Então, meia-noite ao meio-dia dá uma sensação de Exu, Oxalá, muito forte, né? E era permitido tocar o tambor, né? Até sobre essa ótica de que eles poderiam depois voltar. E também, por indução, nós podemos até referir uma questão que é a seguinte. Pinto Martins, que teoricamente, seria um dos caras importantes dentro dessa história, porque ele veio do Ceará para cá com esse sistema produtivo, entre aspas, ele teve família com escravos. Né? Então ele teve filhos com escravos e ele inclusive deixou no seu testamento vários bens e fazendas e tal para os seus filhos escravos, que eram
na verdade, já não escravos mais. Já era no ventre livre. Deles. Não, era filho não. dele, trabalhava para ele, mas não era escravo. Não era escravo. Tinha uma relação diferente que ele estabelecia com a família dele, que era a família que ele tinha com e parece que tinha uma revolta dos outros charqueadores contra ele por causa disso. Isso, inclusive não era permitido pela lei que ele deixasse para os descendentes negros, mesmo que seja dele, a terra. E ele deixou mesmo assim, inclusive até hoje tem problemas aí, quilombolas, que tem a terra que foi deixada pelo seu criador, pelo seu patrão, digamos assim, pelo seu dono, deixado em testamento para os escravos, que até hoje não é aceito. Né? Mesmo a lei reconhecendo que o documento é verdadeiro e tal, os caras não reconhecem, né? Sim, né? Como assim, né? Não entendo isso, que reconhece algumas coisas, outras coisas não reconhece, né? É. Agora, dos italianos, do alemão, tá tudo reconhecido, tudo certinho, né? bonitinho, Tudo tem papel e tal, né? Tem. Então, isso... Inclusive falam seu dialeto Claro. nos locais e fazem a sua religião normalmente. Né? Isso é uma questão muito interessante. Eu não vejo outra questão que não seja racismo, né? Eu realmente não consigo. Tento enxergar outras coisas, né? Mas é muito difícil. E o racismo de uma forma quase que institucional. O Estado brasileiro é racista, no sentido de que não as pessoas, todas que estão lá são racistas, não é isso. Mas assim, o acesso aos direitos para os negros é muito mais difícil do que para os brancos, né? Isso é fato, facilmente. As cotas não são gratuitas, né? Porque as cotas, de certa forma, são uma forma de reparar, apesar de eu achar que cota de verdade deve ser 50%, 60%, aí tu inclui realmente, né? Tu quer incluir as pessoas na universidade, vai botar um maluco numa turma de 30, vai, na verdade, proliferar a estrutura racista em volta daquele estadão, né? Mas, assim, independente disso, de certa forma, o Estado está tentando, e isso é prova concreta de que há esse racismo institucional. Quando ele desenvolve políticas afirmativas. Claro. Afirmar o quê? E que muitas vezes, até a política, mesmo que ela seja algo em prol de uma causa boa, muitas vezes ela acaba tendo o tiro no pé, né? Claro. Acaba incitando mais ainda. Porque ela está afirmando que, não, estamos reconhecendo aqui que o Estado é racista, estamos tentando diminuir, então, né, os problemas, né, e o sofrimento, entendeu? É um absurdo, na verdade. Bom, gente, vamos rodar uma música aqui do Mestre Paraquedas, nosso mestre griot aqui de Porto Alegre. O nome da música é Lá Vai. Tem os comentários no meio aí. Divirtam-se. No último Lá Vai, para os instrumentos tudo, fica só na voz. Só no último. Também. Lá vai. Aí eu uso, vai indo até acabar a voz, não vai parar aí, já vai cair pegado. Termina com o tambor. Tá. Lá vai, a sandália leva o homem, simbólica história. Lá vai, a sandália leva o homem, simbólica história. De Nago e Yorubá, no que fala, no que canta, no que bate o tambor, no que bate o coração. É África pura no terreno, na sua oração. Lá vai, a sandália leva o homem, a história. Lá vai, a sandália leva o homem, a história. De Nago e Yorubá, no que fala, no que canta, no que bate o tambor, no que bate o coração. É África pura no perfeito, na sua oração. Abre alas que o brilho
das histórias pra contar. É assim que a descendência até hoje vai ficar. Abre alas que o criou, das histórias pra contar. É assim que a descendência até hoje vai chegar. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, a cantarela. Bom, então tá aí um trecho da música do Paraquedas. A gravação não tá muito boa, tá com um zumbidinho no fundo aí. Mas é para ter uma ideia do som que se faz aqui e mostrar que isso também é Rio Grande do Sul, tá, gente? Eu achei aqui o texto aquele que eu havia comentado na entrada anterior do Cristóvão Feio. Então, para quem quiser acessar o site, é Diário Gauche, gauche.blogspot.com. Esse é do Cristóvão Feio. A gente tem aqui ainda uma parte do texto que eu só vou reproduzir para vocês terem uma ideia de como ele fala. Ele fala da revolução. Se houve uma revolução no sentido rigoroso e clássico do termo, esta ocorreu a partir da promulgação da Constituição Rio-Grandense e da posse do governador, então presidente do Estado, Júlio de Castilhos, em 14 de julho de 1891. Quer dizer, isso aí foi quase 50 anos depois de terminar, depois da terminar a Revolução Farroupilha, né? E o último parágrafo que ele coloca, que é interessantíssimo, ele diz assim: o tradicionalismo seria, assim, um desagravo mítico ideológico dos derrotados de 1893, os mesmos derrotados de Ponche Verde, uma vingança de classe, a do latifúndio subalterno e associado, contra a modernização burguesa do positivismo pampeiro. Seria isso? Uma maldição contra o futuro do Rio Grande? Vocês estarão condenados a viver no passado em meio à fumaça e o cheiro de esterco, festejando derrotas e considerando heróico, cavalgando durezas e incomodidades e considerando genuíno, fruindo uma arte considerando lúcido, fruindo uma arte primária em mambembe e considerando autêntico, cultuando velhos ressentimentos e considerando lúcido, ignorando o rico mosaico cultural da província e considerando o tradicionalismo de matriz latifundiária como a síntese de tudo. Vocês são os gaúchos, velhos vagabundos redimidos. São os heróis de um passado que nunca existiu. Essa foi a sentença de fogo dos que trouxeram o tradicionalismo como vanguarda do atraso no pensamento guasca. É muito bom o texto dele, tá? Eu não passei o e-mail do programa, mas passo novamente. O e-mail do programa é supapodopadeiro@terra.com.br. O MSN é o mesmo. E supapodopadeiro@terra.com.br. O nosso blog é supapodopadeiro.blogspot.com. Bom, chegamos no último trecho aqui do programa. E nós temos mais 2 áudios para colocar. Mas Valentim, fale dessa parte aí do áudio que a gente vai colocar, que é uma parte mais leve da caminhada do grande tambor aí. Na verdade é uma parte da qual o mestre Jiba fala um pouco sobre como esse tambor se constitui numa referência para nós, né? Numa referência orgânica dentro da nossa cultura. E é muito interessante porque ele começa com um áudio de uma música que foi feita num encontro dos mestres griots, que é o mestre griot na África era o responsável por passar a cultura adiante para os mais jovens. Então nós temos vários dos personagens desse documentário, a estrutura, a base, a maioria deles são griots, são mestres da cultura popular que carregam consigo uma parte dessa história, né? E não apenas referências acadêmicas, né? Existem as referências acadêmicas, evidentemente a gente não as desconsidera, pelo contrário, mas
nos permite, na verdade, por se tratar de um documentário, nos permite caminhar por essas referências, né, que sai da universidade, que vai para o terreiro, né, que vai na charqueada. Então, o documentário se passa nesses ambientes. Ele vai na universidade, entrevista do professor e etnomusicólogo, né, que é doutor em etnomusicologia, que é o professor Mário Maia, da Universidade Federal de Pelotas, da qual sua tese de doutorado é sobre o tambor do supapo. Então ele é um conhecedor da história, do percurso, de onde esse instrumento veio, como ele foi utilizado, porém não com essa ênfase nessa referência mais religiosa, digamos assim, que a gente tanto procura, né? Então esse áudio Giba Giba é interessante por isso, porque ele recupera a importância dessa referência histórica desses instrumentos e a importância deles para a construção identitária do local, né? No caso, o tambor típico do Rio Grande do Sul, que produz um som muito típico, que influenciava culturalmente, inclusive na composição musical, nos sambas e nas músicas que eram feitas aqui naquela época. Bom, então vamos rodar aí o áudio do Giba. E a gente depois vai rodar junto, mas aí já no final do programa, uma outra apresentação do Giba, que ele até cantou uma música em Tupi-Guarani. Então lá vai. Que a bem da verdade, se o tambor ele é muito ancestral, o que eu estou tocando? Inclusive nós estamos fortificando isso aí, porque está no DNA do sangue cultural das pessoas, de uma cultura, de uma região, entendeu? O supapo, ele não nasceu assim, a pessoa, vou fazer o supapo para ser um instrumento. Não, cada região tem os seus tambores, a sua maneira de ser, E esses tambores, a maneira de ser, eles são confeccionados com a sua influência regional, com o que tem ali, sabe? As pessoas sempre dizem, esse instrumento aí vem da África, esse vem da África, não, da África, não vem nada. Da África só vem a memória. Só, né? Então a cultura africana é um barato por causa disso. Por quê? Porque os caras chegaram aqui zeradinho, né? Sem nada, só com o paninho do corpo em cima, e reconstruíram a África fora da África. Escravos faziam umas 12 horas de trabalho. E que ficavam na senzala, ficavam tocando para segurar ele. Exatamente. Bom, gente, continuamos aqui. Realmente está um zumbido aí que hoje a gente não está conseguindo identificar aonde está no áudio. E é estranho porque alguma coisa aí na configuração do microfone. Bom, vamos lá. Bom, tá aí o áudio do Giba, então, falando uma coisa muito interessante, que é essa história e que o pessoal diz muito, né? Pô, isso aí veio da África, aquilo ali veio da África, a própria religião africana nossa, a afro-brasileira, veio da África, e por aí vai. Mas ele tem razão, da África não vem nada, porque eles vinham só com um pano, né? Eles conseguiram o que era mais difícil, que era reproduzir no Brasil todo o ambiente que eles viviam lá na África. Quer dizer, reconstruir tudo aqui a partir do que eles já tinham como referencial lá há milhares de anos. Então, e isso é interessantíssimo, né, Valentim? Isso por causa de uma característica que é muito importante, e por isso que tem que se respeitar muito essa cultura, que é a questão da tradição oral, né? Isso só se manteve, essa memória, porque existia o estímulo dessa memória cotidianamente feita pelos mestres, pelos griots, que tradicionalmente a forma como eles
passam a cultura para os mais jovens é através da oralidade. Então, foi por isso, no meu entender, que ela conseguiu, então, de certa forma, se manter viva, né, durante todo esse período de ostracismo cultural, porque a tradição, a cultura se passa pela oralidade, né, e é isso um pouco do objetivo desse projeto, de certa forma, resgatar esse conteúdo cultural que está com os mestres griots, que são referências culturais, são estruturas da nossa cultura, né, alicerces da nossa cultura, e que a gente não vê, na verdade, as referências dos griots sendo utilizadas da forma como a gente acha que ela deveria ser, né? Os griots nas escolas, né, a ancestralidade do processo de educação ancestral não está sendo considerado dentro do processo de aprendizagem atual, né? Pelo contrário. E assim por diante, né? Tem várias coisas que essa cultura oral conseguiu manter, e esse é o nosso objetivo, de certa forma, tentar com que o que a gente construa de referências culturais a partir de agora leve em consideração essa parte importante da cultura do Brasil e do Rio Grande do Sul. Certo, até porque, se não me engano, se fala dessa história do Rio Grande do Sul aí, se fala na quarta série, é isso? Do primeiro grau aí? Não, mais ou menos, acho que é mais um pouco mais pra frente um pouco, mas sim, pode ser que comece mais ou menos assim, né, nesse período. Mas assim, na verdade, assim, não importa muito qual é o início, quando começa, né? Porque o que importa é o que está sendo passado, né? Não, é que eu pelo menos na escola, só tive a história oficial, né? Claro, eu também. Eu também, a minha sorte é que o pai me dizia muito, cuidado que isso aí não é bem assim. Mas a coisa da quarta série, que eu falo, que ali, como eles têm 10 anos de idade, é mais difícil o questionamento, né? Sim, claro. Da veracidade da história, né? Sim. É muito mais difícil. Claro. Mas independente disso, tu vai falar com um guri da quarta série ou um do terceiro ano, se tu contar a história para ele pela primeira vez, ele vai achar que aquilo é a história, que tu tá na escola, tu tá estudando, tá acreditando naquilo que tu tá passando. Com certeza. Né? Em teoria teria que ser o correto, né? Teria que ser a história teria verdadeira, que ser, né? Esse é o problema, né? Aí tu sai da escola e vê que não era, né? Tu tem que começar de novo. Estudar de novo. Não só isso, né? E muitas vezes tem que quebrar padrões internos, né? Sim. Já criaste uma forma de viver de acordo com aquilo, né? Mas a escola te impõe isso, né? Existe um modelo da qual a escola é a protagonista, ela constrói os seus cidadãos, né? Então as pessoas falam, as escolas públicas são uma porcaria, não sei o que. Eu não acho. Não. Na verdade, eu acho que a escola pública, ela consegue chegar mais próximo da realidade do aluno. É óbvio que os professores ganham mal, é óbvio que as escolas é necessidade de mais recursos, tal, é evidente. Mas eu me refiro que as escolas ditas particulares, com uma estrutura mais rígida e tal, elas aprovam mais alunos no vestibular, porque se trata de um conhecimento técnico, mas na área das ciências humanas eles são péssimos alunos, né? Nas ciências exatas eles são bons alunos, porque é isso que se precisa para passar no vestibular. Exatamente. Não interessa para quê, né? Seja para medicina ou para filosofia, tem que passar no vestibular logo, né? Tem um padrão mínimo de conhecimento técnico que tem que absorver. Então as escolas já produzem o padrão, né, de educação para aquilo, e quem tem mais êxito é quem consegue colocar mais alunos. E aí a gente tem aquela história, né, aí tem a coisa da escola particular ter a prestação alta, o que já exclui muita gente, a questão também de uma maioria serem escolas relacionadas com determinadas religiões que não a religião afro, e até que muitas vezes são sermões batendo na religião afro. Então, quanto menos falar disso, melhor, né? O negócio é um negócio e isso louco. Permanece, né? Porque ainda funciona desse jeito. A escola que eu estudei continua reproduzindo o mesmo método ainda. Né? Sim. E ela se diz uma boa escola porque consegue aprovar os alunos no vestibular. Né? Mas, na verdade, é uma péssima escola. Né?
no sentido de que... Sentido humano mesmo, né? Político, humano, histórico, de tudo que não se referencia na ciência exata. Claro, claro. Ainda até agora me lembrei até daquela frase célebre do Einstein, né? Porque tem essa coisa de decorar as coisas na escola, né? Passa que o aluno decora para passar. Isso. No vestibular. O Einstein dizia que o grande problema da educação é que não se aprovavam aqueles que sabiam a matéria, se aprovavam quem tinha boa memória. Né? Claro. E ainda é assim, né? O Einstein falava isso em 1930, e isso ainda é assim. Por isso que a nossa preocupação em colocar todo esse material nas escolas. Nas escolas, claro. Porque aí nós vamos competir com essa estrutura dentro da escola, entendeu? E eu tenho certeza que tem vários alunos que não querem seguir essa linha, né, que não se interessam por essa... Né? E esse é o processo. Não havia espaço. Hoje em dia existe uma lei que exige que as escolas coloquem conteúdos da história da África e dos afrodescendentes no ensino. Logo, eles são obrigados, e agora eles não têm conteúdo para colocar. Claro. Essa é a questão, porque nunca se produziu, né? Mas viu, pessoal, é importante isso que o Valentim está falando, e assim, há possibilidade, Valentim, da gente disponibilizar a cópia para quem trabalha em escolas aí, que vem através do programa, mandar e-mail pra gente? Claro, com certeza. Manda e-mail, o endereço e tal que a gente envia. Então, quem tiver interessado em ver o filme O Grande Tambor e utilizar na escola como um anexo da história brasileira, essa parte do sul do Rio Grande do Sul, por favor, entre em contato com a gente aqui, sopapodopadeiro@terra.com.br. Tem algum outro e-mail, Valentim? Tem o contato @tamborsupapo e esse... Que tem um linkzinho no blog, o Tambor de Supapo, né? Isso. Tem o meu e-mail, que é valentim, com M no final, @coletivocatarse.com.br, e tem o blog que é tambordesupapo.blogspot.com. Bom, então tá, pessoal. Então quem quiser usar na escola é só mandar um e-mail para nós aí com o endereço, tudo que tipo de trabalho faz, para a gente também cadastrar aqui e enviar uma cópia do filme, certo? Eu te agradeço, Valentim, de novo a presença, muito esclarecedora. Embora nós tenhamos uns problemas de áudio, nós vamos tentar rodar no final aí mais um áudio do grande mestre Giba Giba, grande tocador de supapo. Uma boa noite para todos no Brasil e fiquem com Oxalá. Você ouviu? Pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Sopapo do Padeiro, resgatando a cultura afro-sul brasileira. Com o Babalaô e músico Paulo Malê. Para debates e sugestões, entre em contato pelo e-mail ou MSN sopapodopadeiro@terra.com.br. Peço permissão para contar de vez suas orações, são 0 a sagrada.